Uma luta limpa, o Sporting Bem-vindo a mais uma edição dos Campeonatos de Portugal de Atletismo em Estrada, uma organização da Federação Portuguesa de Atletismo em Cesar, na freguesia de Oliveira de Azeméis, juntamente com um clube local, o Vila Césari, que se preparavam para organizar um campeonato que traz aqui ao norte do país muitos atletas de categoria, tanto no setor masculino como no feminino, na reedição de uma competição que foi ganhando foros de estar colocada sempre no mês de janeiro, no início de cada época, a partir de há 3 épocas a esta parte. Então a competição em Cesar, depois de ter estado em Mirandela no ano de 2009 e no ano de 2010 ter ido até aos Açores, à Ilha do Pico. A Federação Portuguesa de Atletismo a aproveitar uma organização que conhece bem o terreno e tem uma estrutura montada para desenvolver mais uns campeonatos de Portugal, um pouco afastado das grandes metrópoles, o que se trata de sempre uma aposta importante, sobretudo no que respeita ao meio fundo e fundo, que era o que se tratava aqui, nesta competição com 15 km de distância e com partida conjunta entre homens e mulheres, respeitando a força do meio fundo e fundo que existe sobretudo no centro e no norte do país. Mais uma vez, o centro-norte a acolher uma competição de índole nacional para as disciplinas mais longas do atletismo. Esta é uma prova importante, já com um historial enorme, que demonstra bem a capacidade organizativa da Vila César e desta associação que tem feito um trabalho notável nos últimos anos. E quando se nos deparou esta oportunidade de organizarmos e de criarmos condições para a organização de um campeonato nacional de estrada, nós não hesitámos um segundo e demos toda a confiança ao presidente da Vila César, ao Pedro Rodrigues, e tivemos também a pronta disponibilidade da Junta de Freguesia de Cesar. E, portanto, assim, em parceria, com o nosso apoio, com a nossa ajuda, com a nossa colaboração, tudo se torna mais fácil e por isso mesmo ficámos satisfeitos quando a Federação Portuguesa de Atletismo, através da sua Associação de Atletismo de Aveiro, não hesitaram também um segundo em entregar a Cesar esta organização. Portanto, é um grande prémio com história, mas que nesta edição tem outras responsabilidades, tem uma outra projeção e permite, como é também nossa estratégia do ponto de vista do fomento da prática do desporto, permite atrair mais praticantes desportivos. Basta ver a quantidade de pessoas que estão à volta da estrada a aplaudir os atletas, a acompanhar, e isto faz despertar para a necessidade de se praticar desporto. E esse é um dos objetivos do município, ter mais gente a praticar desporto, não só o desporto de alta competição, mas também o desporto para todos. A prática do exercício físico é o instrumento mais barato de saúde pública e, portanto, nós em Oliveira das Meias apostamos muito na prática desportiva. Esta prova é um culminar de muito trabalho que temos tido durante 12 provas, que esta é a 12ª. As 11 provas organizadas anteriormente também tiveram grande êxito, mas esta realmente é o ponto alto de todas elas. Um campeonato nacional de estrada, hoje aqui. Espero que corra tudo da melhor forma. Para Cesar, como não podia deixar de ser, é um dia memorável, é um dia que vai ficar na história do atletismo. Será aquele dia que para o ano e daqui a 2, 3 e 4, 5 anos se continuará a falar de Cesar como uma freguesia que recebeu bem os atletas, certeza absoluta que irá ser assim, e também será uma prova que ficará na história de Cesar
porque hoje vamos juntar aqui cerca de 600 atletas na prova maior, que é isso que é importante e incentiva a prática do atletismo a todos os jovens cá na terra. Esta é uma prova que tem na organização dos seus ex-libris, por esse motivo tenho a certeza que os atletas que vão sair daqui vão querer para o ano, com o Campeonato Nacional de Estrada, volta a ser aqui. Bem, eu penso que 2 anos seguidos é quase impossível, mas de certeza que vão ficar com um gosto, com um apetite de voltar. E é importante para nós, quer seja no Campeonato Nacional de Estrada, quer seja noutras provas que todos os anos cá realizamos, que voltem bons atletas e grandes atletas, porque é importante para toda a freguesia, é importante para o Concelho de Oliveiras Meias e é importante para o atletismo em Portugal em geral. Com as provas dos jovens estava dado o mote para as corridas principais. Vemos aqui algumas das principais candidatas femininas. Sara Moreira e Ana Dulce Félix, presencialmente, a equipa da Confor Limpa no setor masculino, grande favorita para a vitória coletiva nesse setor. Sendo certo que, em termos de campeonatos nacionais, quem normalmente é campeão a nível interno acaba por não conseguir reeditar o triunfo na Taça dos Campeões Europeus e desta vez, sendo a formação da Confor Limpa claramente a favorita à partida para a prova masculina, até porque o maratona se apresentava algo desfalcado, é certo que tinha sido a equipa do maratona a campeã europeia em estrada em Torres Vedras durante o mês de outubro. No lado feminino não havia grande dúvida que o maratona iria registrar mais um título coletivo, já que o Sporting Braga, a principal formação opositora, já viveu melhores dias em termos de globalidade das suas equipas femininas, apesar do grande trabalho que continua a ser desenvolvido no Sporting Minhoto. De resto, também o Sporting Braga tem uma transferência muito importante, precisamente a favor do maratona, Ana Dulce Félix, que se mudou de armas e bagagens em termos de clubes do vermelho do Sporting Braga para o laranja do Maratona Clube de Portugal. Ana Dulce Félix e Sara Moreira proporcionariam aqui um duelo feminino que era dos mais aguardados dentro da competição, se não mesmo o mais aguardado. Enquanto nos homens havia alguma dúvida em relação a quem era o real favorito para a competição, sendo que Rui Pedro Silva, do Maratona, era sempre um nome a ter em conta e se lançou para a frente da prova logo nos momentos iniciais. Vemos aqui a saída com a proliferação de atletas de laranja do Maratona e de amarelo da Confor Limpa na frente, mas acabaria por ser um atleta de um clube que não era nenhum destes, um atleta do Estreito Clube da Associação de Atletismo da Madeira, quem estaria em grande destaque nos momentos iniciais da competição e um pouco passados esses momentos de largada. Falamos de Marco Morgado, um atleta ainda bastante jovem, que tem um passado interessante em termos de provas de estrada, mas também em pista, um especialista de 3 metros de obstáculos, que viria a ter um protagonismo acrescido na fase inicial da competição. Hermano Ferreira, de resto, logo bem colocado junto à frente da prova, o atleta da Confor Limpa, que se mudou do Maratona para o Clube das Limpezas, também para esta época, tem sido um elemento-chave e decisivo nas boas prestações da equipa de amarelo. Ele foi o campeão europeu de estrada na disputa coletiva de Torres Vedras, onde conseguiu no percurso de uma meia maratona, embora com declive acentuado entre a partida e a chegada, uma grande marca de 60 minutos e 24 segundos, e Hermano Ferreira já havia ganho no ano precedente também a data dos campeões europeus de estrada em Saint-Denis, nos arredores de Paris, com aquilo que é o seu recorde pessoal oficial numa meia maratona de 62 minutos e 53 segundos. Hermano logo no comando da competição, atleta que cumpriu 28 anos em novembro passado, e o Maratona também a cercar para já nesta fase inicial a equipa da Confor Limpa. Vamos ver Fernando Silva, um antigo especialista de cross de grande valia, teve um problema importante na sua carreira com a paragem por consumo de substâncias proibidas, no entanto regressou já nas 2 últimas épocas. Fernando Silva, que havia sido 5º nos campeonatos nacionais de estrada no ano de 2009 e 4º ano passado, iria ver se ele poderia mais para a frente manter-se junto à frente da prova. Marco Morgado cá está também, e também há alguma atenção aos atletas do Maia Atlético Clube, que esperava aqui ser a primeira fora das 2 equipas dominadoras da competição. Portanto, uma tentativa de pódio a suceder-se também a outra equipa nortenha que já conseguiu ficar no pódio em campeonatos nacionais de estrada. Falamos do núcleo de atletismo de Joano. Liderança da prova, portanto, muito dividida nesta fase inicial. Do Maia a serem os atletas Bruno Jesus e Ricardo Dias os que estavam mais para a frente da sua equipa, já que entretanto o Pedro Ribeiro foi uma das principais ausências destes campeonatos na equipa Maiata, o atleta que é um dos melhores corredores portugueses de 3 mil metros de obstáculos e que na sequência dos campeonatos da Europa de Barcelona casou precisamente com Sara Moreira. Por falar em Sara Moreira, nesta fase inicial da competição e disseminada entre os participantes masculinos, a atleta do Maratona começava por ganhar vantagem rapidamente a todas as suas rivais, impondo um ritmo muito forte na passagem ao primeiro terço de competição. Uma competição disputada em circuito, em que os atletas podiam medir bem também o respectivo ritmo de progressão e as posições relativas dos adversários. Sempre mais fácil de fazer do que quando a prova se disputa ponto a ponto, e aliás os circuitos são os cada vez mais incentivados em termos das grandes competições internacionais, e falamos mesmo em termos de maratonas. Aqui
tínhamos uma disciplina com 15 km de extensão, aquela que passou a ser a extensão adoptada pela Federação Portuguesa para os campeonatos de estrada. Parece uma boa distância para testar os atletas, já que estamos mesmo no início do ano civil, não estamos no início da temporada de outono, inverno e depois de inverno, primavera, já que ela começa praticamente com o mês de novembro, a seguir ao período de transferências de meio de outubro, que acabou por ser frutífero também no que respeita ao meio fundo português, nesta última situação de fecho da temporada de verão e início da temporada de outono e inverno. A liderança da prova masculina é manter-se durante bastante tempo em 3 sobras, numa indefinição e numa palpar de terreno por parte de quem estava aqui na frente. Falamos, para além de Hermano Ferreira, também de Manuel Damião, atleta que já foi do maratona e agora é da Conforme Limpa e se encontra em muito boa forma. Manuel Damião, que tinha vindo de um segundo lugar na São Silvestre da Amadora, regressado à competição. Também Nuno Costa estava junto à frente da prova, atleta do Maratona Clube de Portugal, um atleta bastante jovem ainda, nascido em novembro de 1986 e que tem subido no panorama do meio fundo português, e estava igualmente um homem da Conforme Limpa, Licínio Pimentel, que é um veterano que só a partir do momento em que atingiu a maior maturidade se tem tornado um dos melhores fundistas portugueses. Um homem que este ano conseguiu correr a menos de 29 minutos na prova de 10 mil metros. Licínio Pimentel foi o 4º melhor português da presente temporada e tem estado em algumas das provas importantes do meio fundo nacional, com um 5º lugar na São Silvestre da Amadora. Igualmente o veterano Paulo Gomes da Conforme Limpa enfrentava os primórdios da competição no grupo da frente, atleta que tinha estado na São Silvestre do Porto e também na Maratona do Porto, onde tentou um mínimo para os campeonatos do mundo de Daegu na Coreia. Não conseguiu esse mínimo, foi segundo na Maratona da Invicta com 2 horas 15 minutos e 9 segundos e Sara Moreira, no lado feminino, tinha esta vantagem toda sobre as rivais e sobretudo sobre Ana Dulce Félix, logo à partida da competição e no seu primeiro terço. De resto, no lado feminino havia menos concorrentes para um hipotético pódio, já que a veterana Anália Rosa, atleta sempre pendular do Maratona Clube de Portugal, não estava na companhia das 2 primeiras e tinha, por outro lado, uma grande vantagem sobre as restantes competidoras, nomeadamente Mónica Silva, que trocou o Futebol Clube do Porto pelo Maratona nesta nova época, fruto da dissolução da secção de atletismo do grande clube português e do norte de Portugal, e também Ercília Machado do Sporting de Braga estava aqui entre as primeiras do lado feminino, mas já afastada da frente. A liderança masculina ainda contém nestas imagens de Rui Pedro Silva. José Rocha do Maratona igualmente estava neste grupo, acabaria por desistir. Rui Pedro Silva não daria a ideia aqui dos problemas que viria a encontrar mais para a frente da competição, mas sempre Hermano Ferreira a controlar as operações, demonstrando uma grande confiança. Ele que foi o melhor maratonista português no ano de 2010, com um recorde pessoal estabelecido na Maratona de Viena de 2 horas 13 minutos e 28 segundos, que lhe deu a presença nos campeonatos da Europa na disciplina em Barcelona. Mas o Hermano não se deu bem, como quase ninguém se deu bem, com as condições em que os europeus foram disputados e acabaria por desistir dessa competição. No entanto, renovando a promessa de que irá tentar, neste ano de 2011, novamente a prova mais longa do atletismo e a possível presença nos campeonatos mundiais da Coreia. Era um Hermano, de facto, muito confiante, que vinha aqui na frente da prova. Ele que se absteve das provas de fim de ano, que foram um ponto forte das últimas prestações atléticas de boa parte dos participantes nesta corrida masculina, como de resto na corrida feminina, já que a própria Sara Moreira foi a grande vencedora da São Silvestre de Lisboa, com uma vantagem enorme sobre toda a gente. Este é o momento em que Marco Morgado, o atleta do Estreito, começa a tomar pulso definitivamente à frente da prova e vai avançando, isolando-se de forma totalmente surpreendente. Julgamos que a maior parte dos atletas do lote de elite que aqui seguia não terá acreditado que pudesse ser um ataque ou uma mudança de andamento para levar demasiado a sério, já que estavam com um atleta na frente que não é tão reputado em distâncias longas como é na prova de 3.000 obstáculos, onde foi o 6º melhor português da última época, com um tempo de 8,56,08. A verdade é que o atleta que já foi do Maratona e que agora está no Estreito avançou decididamente para se colocar na frente da prova e colocar um teste sério a todos os rivais. A vantagem de Marco Morgado chegou a ser talvez algo preocupante para os perseguidores. À medida que a prova ia avançando, não estávamos numa maratona, mas em 15 km, esta vantagem já poderia ter alguma coisa que viesse a intimidar o grupo perseguidor, sempre liderado por Hermano Ferreira. Este aspecto de surpresa de ser um homem fora das 2 equipas fortes do fundo português, desde há muito tempo esta parte a comandar, acabou por fazer explodir um pouco a frente da competição e a perseguição foi sobretudo montada pelos homens da Conforme Limpa. Aqui vamos vendo os atletas do Maratona perderem pé, nomeadamente Rui Pedro Silva, José Rocha também em maiores dificuldades, Fernando Silva aqui, já bastante atrasado, Fernando Silva que acabou por não integrar a seleção portuguesa de cross, talvez a sua melhor especialidade, ele que também já é um bom maratonista, com uma presença forte nos campeonatos do mundo de Berlim em 2009, mas não integrou a equipa nacional portuguesa que brilhou nos campeonatos da Europa de cross em dezembro no Algarve.
onde brilhou também Sara Moreira, que recuperava de uma lesão. Sara Moreira, que teve um problema no início da época na coluna que ditou a sua ausência na Taça dos Campeões Europeus neste tipo de disciplina do atletismo, na estrada, acabou por recuperar, mesmo tendo andado com algumas dúvidas sobre qual era a real natureza do seu problema, mas por isso mesmo teve um início de temporada de outono e inverno relativamente apagado, para depois aparecer já a um bom nível nos campeonatos da Europa, onde fechou a equipa portuguesa, que conquistou o título europeu mais uma vez, e depois passou a evoluir em grande forma, tal como a Ana Dulce Félix, que temos nas imagens. Para além de tudo mais, se estreou na maratona em Nova Iorque, no dia 7 de novembro, acabou por não conseguir concluir a competição, e isso foi um fator fundamental para que ela viesse a apostar no cross e na presença nos campeonatos da Europa. Entretanto, aqui no lado masculino dava-se a junção na frente ao fugitivo, o Marco Morgado, mas não seria o fim da linha para o atleta do estreito. Essa é a verdade surpreendente neste aspecto da competição masculina, quando víamos precisamente essa junção, mais uma vez operada sobretudo pelo Hermano Ferreira. Aqui Rui Pedro Silva vai aparecer dizendo adeus à competição. Surpresa para aquele que tem sido o mais completo fundista português nas distâncias clássicas de há bastantes anos a esta parte. Nós temos um Rui Pedro Silva que tinha sido pai há muito pouco tempo, ano passado, quando competiu na Ilha do Pico, desta feita numa temporada em que tem alternado o bastante bom com o menos bom. O atleta do Maratona Clube Portugal, aqui a dizer adeus paulatinamente a uma competição em que era, sem dúvida, um dos favoritos à partida, depois de ter ganho a São Silvestre do Porto, e portanto sempre esse triunfo. Rui Pedro Silva chegou à sua segunda vitória na Invicta e tinha sido o oitavo nos campeonatos da Europa de Cross no Algarve. Portanto, aqui a juntar duas boas prestações, um resultado de facto mais desanimador para Rui Pedro Silva. Sem se importarem muito com isso, estavam os atletas da Confor Limpa e fazia as despesas pela equipa de laranja Nuno Costa, o atleta do maratona mais bem colocado a partir do momento em que toda a gente acabaria por se afastar, no momento em que Marco Morgado foi apanhado pelos homens que puxavam o pelotão. Ricardo Dias seria o outro melhor atleta do maratona, curiosamente nesta competição, e a equipa com as distâncias do José Rocha e do Rui Pedro Silva dizia definitivamente adeus à hipótese de voltar ao título nacional, abrindo as portas ao 9º título da Confor Limpa nesta competição, já que pontuavam 4 atletas para a classificação coletiva, obtida pela soma de pontos, e quanto melhor for o resultado, menos pontos se tem. Em primeiro lugar, 1 ponto, e assim sucessivamente. E, curiosamente, eram 2 atletas que talvez não se esperasse que estavam nas primeiras posições por parte do maratona. Precisamente o Ricardo Dias e o Nuno Costa. José Moreira, outro dos atletas do maratona, que foi representante de Portugal nos campeonatos da Europa de Barcelona na maratona, de facto não aparece em boa forma neste início de temporada. Ele que poderia já estar nesse caminho, já que irá disputar certamente a meia maratona de Viana do Castelo, organizada por Manuela Machado, onde normalmente brilha a muito bom nível. Outro atleta do maratona que acabaria por se afundar por completo na classificação, de forma bastante inesperada, acabando no 14º lugar. Do lado da Confor Limpa, dos homens que estavam no topo da lista das expectativas, houve um de facto que acabou por não conseguir cumprir os desígnios que lhe eram apontados. Falamos de Eduardo Mbengano, o antigo atleta oriundo de Angola, através do Congo, naturalizado português, depois de residir desde muito novo em Portugal. Foi o melhor português na Lega o ano passado, não conseguiu estar aqui na disputa das primeiras posições e no final Hermano Ferreira acabaria por impor o seu sprint e ganhar mais uma prova importante e mais uma taça de estrada, neste caso um campeonato nacional, depois de taças dos campeões, a conseguir chegar à vitória de forma bastante fácil, dir-se-ia, mas sobretudo o mérito para Hermano Ferreira de ter conseguido fazer a recolagem à frente quando ela foi realmente necessária. 45 minutos e 13 segundos para ele, adiante de Manuel Damião, da Confor Limpa também, 45 minutos e 14. Marco Morgado foi recompensado com um 3º lugar, foi a grande surpresa dos campeonatos, com 45 minutos e 15 segundos. Nuno Costa do maratona foi o 4º, Licínio Pimentel da Confor Limpa o 5º. Com o 6º lugar de Paulo Gomes, a Confor Limpa fechava a equipa até essa posição e era claramente a campeã coletiva, mais uma vez em detrimento do maratona, chegando ao 9º título. No lado feminino houve uma reviravolta realmente surpreendente na parte final da competição. A vantagem de Sara Moreira acabaria por se esvair e Ana Dulce Félix teve um final verdadeiramente espetacular para chegar ao seu primeiro título de campeã nacional, depois de ter obtido já 3 posições de pódio consecutivas em edições anteriores. Ela que conseguiu superar por larga margem no final a Sara Moreira, 50 minutos e 17 segundos contra 50 minutos e 30 segundos da medalha de bronze dos últimos campeonatos da Europa na prova de 5.000 metros. Anália Rosa fazia valer mais uma vez a sua regularidade, foi uma muito distante terceira, acabando a 1 minuto e 8 da Sara Moreira, mas conseguiu reforçar a posição do maratona na frente da prova, coletivamente falando, já que Mónica Silva também no mesmo foi a 4ª classificada e a formação fechava aí com o total ideal de 10 pontos. Anália Rosa neste momento na linha da meta, Mónica Silva que tardaria mais de 1,5 minutos em relação a Anália Rosa, mostrando que havia realmente um trio muito mais forte do que os restantes atletas na competição feminina. A Associação de Atletismo de Aveiro, o Conselho Regional de Arbitragem,
E estava chegado o momento da entrega das medalhas e dos sempre ambicionados pódios. Ana Dulce Félix no lugar mais alto do pódio feminino. Dir-se-ia finalmente Sara Moreira, que havia ganho as 2 edições precedentes, desta vez teve que se contentar com a medalha de prata. Não ficou radiante Sara Moreira. Ninguém gosta de perder, mas tem que se reconhecer que Dulce Félix foi corajosa na parte final da competição para chegar a essa vitória. Anália Rosa completava o pódio pelo maratona. De resto, nos homens, uma vitória de facto mais ou menos esperada por parte de Hermano Ferreira. Hermano Ferreira, que em edições anteriores havia sido 9º classificado no ano passado, depois de um vice-título há 2 anos em Mirandela. Ele ficou adiante de Manuel Damião, um antigo corredor de 1500 metros, bem reconduzido às provas de estrada, e do surpreendente Marco Morgado, atleta do Estreito, foi a revelação destes campeonatos nacionais. Há 2 anos que procuro isto, há 2 anos fui segundo, o ano passado tinha vontade de ganhar, infelizmente as coisas não me correram bem. Este ano a época começou bem, fui campeão europeu, pus na cabeça que queria este ano ser campeão nacional, trabalhei para isso arduamente e chegar aqui a uma terra que nem conhecia, Cesar, para mim vai ficar na história. Consegui o meu sonho, ser campeão nacional de estrada. Muito difícil, chegou ali ao sprint, o que não é muito normal numa prova desta. Sim, não é muito normal, mas por vezes temos que usar táticas diferentes. Usei uma tática diferente da taça, sabia que iria ser muito difícil, corria o risco de perder na ponta final com o Damião, que é um atleta muito rápido, veio dos 1500, mas se chegasse em condições normais que poderia ganhar. Arrisquei, desta vez deu resultado. 2010 acaba bem, 2011 começa bem. Uma época de ouro, espera o Hermano? Sim, uma época de ouro, as coisas estão a correr felizmente bem para mim, estou a trabalhar também bem para que as coisas corram bem. Nós por vezes temos pequenos azares, felizmente a mim não me tem batido à porta. Vamos continuar a trabalhar para os resultados continuarem a aparecer. Os 5 km ainda fui com a minha colega, com a Sara, mas depois não consegui aguentar o ritmo, porque era um ritmo bastante forte para o percurso que a prova era. Acabei por andar mais lento um bocado. Depois achei que também que já não poderia ir buscá-la porque já tinha mais de 100 metros de avanço da Sara, mas a minha treinadora de fora disse-me que para eu acreditar que tudo era possível e acabei por acreditar. Entrei na última volta mesmo ou mata e acabei por conseguir ganhar a prova, ser campeã nacional. Acho que já é merecido porque há 3 anos fui terceira, há 2 anos fui segunda, no ano passado fui segunda. Acho que o primeiro lugar já era mais que merecido. Qual é a sensação desse título? A sensação é que quando nós trabalhamos e o trabalho é reconhecido, fico contente. Todo o trabalho que eu tenho feito, o trabalho que a treinadora tem feito comigo e agora ser campeã nacional é um trabalho bem feito. 2011 começa em grande para a Dulce. Sim, é um bom começo, ser campeã nacional, abrir o ano de 2011 já com o título campeã nacional é sempre bom. E o que é que perspectiva agora? Agora o próximo objetivo é a Taça de Clubes Europeus, de corta-mato. Depois o Nacional de corta-mato, quero estar forte nessas 2 provas, que também são provas de clube. E depois acabam as provas de clube, aí poderei pensar noutros objetivos, se calhar uma maratona, porque a minha primeira maratona foi uma má experiência, acabei por não acabar a maratona e quero fazer outra maratona. Depois dos pódios para as categorias absolutas, tivemos também a consagração dos campeões de esperanças para atletas com sub-23 anos de idade. Como se esperava, Daniela Cunha, do Maratona Clube de Portugal, foi a vencedora no setor feminino, acabando em 8º lugar na geral. José Costa venceu no setor masculino, acabando no 21º lugar da classificação total. Foi uma vitória muito difícil, 15 km é uma distância um bocado longa, não estou habituada a fazer. Gostou muito, mas acabar era o meu objetivo, acabar a prova e senti-me feliz ao acabar. No meio desse sofrimento, qual foi a altura que viu que vou ser campeã? Mesmo no início da prova já tinha visto que o título de ser campeã nacional que ia ser mais ou menos fácil, porque as minhas adversárias principais não estavam cá e as sub-23 que estavam vinham de lesões ou então eram mais fracas um bocadinho sem tirar valor às outras sub-23. Mas a parte mesmo difícil ia ser terminar a prova porque passei por fases muito difíceis durante a corrida. O percurso era muito complicado e não estava nas melhores condições para este percurso.
e durante os 15 km pensei muitas vezes que não ia conseguir acabar a prova. Trabalhei muito para isto e o meu professor João Campos foi o primeiro, consegui uma grande vitória, vim aqui também para ganhar estofo para grandes competições e é muito gratificante este Muito difícil conseguir este título. Sim, foi muito difícil porque foi a primeira vez que corri 15 km. Já tinha feito uma meia maratona, mas cada prova é uma prova e consegui este triunfo com a ajuda de um colega de equipa e com a ajuda do meu treinador e estou muito contente. Quais foram as grandes dificuldades que encontrou nesta prova? O piso irregular, as subidas aqui são muito constantes e é sempre difícil neste nível este percurso. Agora temos os pódios coletivos. O primeiro pódio feminino, Maratona do Clube de Portugal, com o total ideal de 10 pontos, primeira, segunda, terceira e quarta posições. Consegue chegar ao 11º título, 10º consecutivo. Sporting de Braga na segunda posição com 36 pontos. Adercos, Clube da Associação de Aveiro, no terceiro lugar com 63 pontos. No lado masculino, Conforlimpa venceu como se esperava, 14 pontos, primeiro, segundo, quinto e sexto lugares. Maratona do Clube de Portugal, 33 pontos no segundo lugar. E o Maia Atlético Clube fechou o pódio com 75 pontos. No final de uma competição muito interessante em termos individuais e coletivos também, era possível fazer um balanço altamente positivo desta jornada em Cesar, Campeonatos Nacionais de Estrada de Atletismo. Tivemos cá os melhores atletas. Cesar merecia esta qualidade, esta participação. Todos os anos, isto que hoje se pôde assistir é aquilo que se passa. Não foi por ser o Campeonato Nacional que nós mudamos as características do percurso ou as características da logística, da estrutura montada, e isso só foi o culminar daquilo que pensamos que foi uma grande organização e o fruto do trabalho que fizemos árduo nestas últimas 2 semanas, em que uma equipa fantástica se moveu por este evento e fez com que a Vila César pudesse proporcionar a todos os atletas nacionais, a todo o público, esta organização. Eu estou extremamente satisfeito. Primeiro, a população saiu à rua. Depois, este grupo desportivo de Cesar, que tem um passado interessante, muito importante na organização desta prova, ele conseguiu, numa prova de grande capacidade de organização, resolver um problema que se tinha colocado à Federação de Atletismo, porque à última hora uma Câmara Municipal não pôde apoiar a iniciativa onde ela estava prevista ser realizada. Dado o interesse e o desafio que este grupo tinha manifestado à Federação já há 2 anos, tentámos e eles conseguiram não só encontrar a data adequada, alterando o seu calendário, como colocar as 2 competições em simultâneo. Também, sob esse ponto de vista competitivo, teve o aliciante de só sobre a final se conseguir saber quem eram os campeões individuais. Por isso, finalizando, a festa desportiva que o atletismo proporcionou nesta dupla vertente de corrida popular, corrida federada, com o Nacional de Estrada a potenciar a realização da prova popular, parece-nos que foi um casamento perfeito. Parabéns à organização e esperemos que o selecionador nacional tenha aqui continuado a tirar elementos, o professor José Barros tenha continuado a tirar elementos para as futuras seleções. Campeonatos Nacionais de Estrada terminados. Ana Lúcia Félix e Hermano Ferreira, os grandes vencedores individuais, ficaram para a história mais uma vez como os atletas mais rápidos destes 15 km de percurso e acabaram por ter uma larga participação também nas corridas de elite, já que mais de 200 atletas se classificaram na prova masculina e praticamente meia centena o fez na prova feminina. Os Campeonatos Nacionais de Estrada voltarão daqui a 1 ano, no mês de janeiro.